digital, que é a Entende Marketing, que esse ano completa 10 anos. E eu vim aqui hoje para contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional para vocês. O tema é como se reinventar nos negócios para acompanhar as transformações digitais. Muito bem. Eu vou contar para vocês um pouquinho como que tudo começou. Eu comecei a minha trajetória como operadora de telemarketing. E trabalhei como operadora de telemarketing durante um tempo, fui promovida depois para supervisora. Na verdade, eu nunca me contentei em estar ali naquela posição. Eu sempre queria mais, né? Então, eu acho que isso já é um grande impulsionador para quem é um empreendedor, né? Aquele não conformismo, né? O empreendedor ele tem que ter isso nas veias, né? Essa vontade de querer fazer mais, de querer fazer diferente, de não se contentar com o lugar, com a posição que ele ocupa, quando ele quer fazer realmente a diferença. E isso eu já percebia em mim desde muito cedo, né? Então, eu comecei minha trajetória profissional como operadora de telemarketing, como eu falei para vocês, e fui crescendo dentro da empresa, para supervisora, até chegar ao posto de diretora de operações. Então, eu tive aí mais ou menos uns 4.000 colaboradores durante a minha trajetória profissional. E aí, em 2010, eu tive um filho, e aí eu moro em Santo André, e eu trabalhava no Morumbi, em São Paulo. Então, o meu bebê era muito pequenininho, eu tinha que ir para São Paulo todos os dias para trabalhar nessa posição de diretora, que era, para muitos, eu tinha já alcançado o meu objetivo profissional, que na verdade eu já tinha alcançado realmente, já era uma executiva de uma grande operação, trabalhava com marcas famosas, com marcas grandiosas. Só que tinha uma questão, né? Eu tinha um filho de 1 aninho e pouco e eu levava 1h30 para ir para o trabalho e 1h30 para voltar durante esse trajeto que eu fazia de Santo André para o Morumbi e do Morumbi para Santo André. E aí eu falei, bom, se eu me acomodar nessa situação, não vou conseguir acompanhar o desenvolvimento do meu filho. E vou ficar, assim, não tinha mais muita motivação naquilo que eu fazia todos os dias. Eu estava, vamos dizer, que ali na zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar terrível, né? Você não cresce na zona de conforto. É um lugar, na verdade, zona de conforto é um lugar até muito perigoso. Porque você não cresce e você pode até ficar para trás, né, se você não se movimenta. Então, o movimento, ele gera movimento. Então, mesmo que arriscado, às vezes a gente precisa ousar. E neste momento, então, eu resolvi ousar. E eu, então, resolvi empreender e abrir a minha empresa, que é a Entende, que a princípio ela se chamava Entende Call Center, né? Porque era uma operação de telemarketing. Então, eu sempre trabalhei com telemarketing e montei uma empresa de telemarketing para mim, em Santo André. E aí eu já tinha muitos contatos, porque eu sempre gostei muito de me relacionar, de fazer networking. Eu acho que o networking ele é super importante para quem é empreendedor, para todo mundo, na verdade, né? Para um executivo, para qualquer pessoa, mas principalmente para quem é empreendedor, é de extrema importância. E eu sempre gostei muito de fazer networking. E aí já tinha algumas empresas no meu radar. Eu falei, bom, vou montar uma empresa de call center. E aí algumas empresas falaram, eu quero que você faça um projeto para mim. Aí eu fiz na minha empresa de call center, eu fiz projetos de televendas, de ouvidoria, de atendimento ao cliente, né? Trabalhei para aeroportos, trabalhei para várias empresas. E aí a minha empresa estava, e deu muito certo, tá? Deu muito certo essa minha empresa, eu consegui acompanhar o crescimento do meu filho, né? Ele foi se desenvolvendo ali do meu lado, porque o empreendedorismo, ele tem isso de bom, ele te dá flexibilidade, então você tem mais liberdade de tempo, né? E você tem mais flexibilidade, você consegue sair rápido para buscar um filho na escola, para fazer uma coisa ou outra, para conciliar, né, as diversas responsabilidades que a gente tem
Não digo só a mulher, porque o homem também muitas vezes se desdobra para buscar filho na escola, para levar filho. Então, eu acho que é uma responsabilidade que hoje tanto as mulheres quanto os homens têm que administrar e muitas vezes conciliar com o trabalho. E foi muito legal. Até que, lógico, né, que as coisas não podem ser fáceis o tempo todo, né? Se fossem fáceis, acho que não seria tão interessante. Aí, mais uma vez, a minha empresa já estava com 7 anos, né? E aí, eu, mais uma vez, passei pela zona do conforto e me acomodei e fiquei ali estagnada. Estagnada não diria estagnada, porque o que acontecia? A minha empresa já estava funcionando, né? A minha empresa estava faturando muito bem. Então, eu estava com uma operação estruturada, eu tinha um staff interessante, eu tinha pessoas trabalhando ali engajadas, estava tudo funcionando muito bem. Porém, o mercado estava mudando, né? Nós estamos falando aqui de 2017. O mercado estava mudando. Então, o que nós tínhamos ali acontecendo? Nós tínhamos o avanço da internet, a inteligência artificial e a transformação digital, ou seja, as redes sociais. Mas a virtualização, ela acabou com boa parte do que eu fazia. Porque muito do que a gente fazia ali, de uma forma humanizada, foi o quê? Virtualizado. Passou a ser feito através de robôs. Né, atendimento por chat, a gente já fazia algumas coisas de atendimento por chat, mas muita coisa, não só comigo, mas com toda a indústria do call center, muita coisa foi virtualizada. Então, isso impactou drasticamente os meus negócios. E nós fazíamos geração de demanda através do telefone, e surgiram novas mídias digitais. Bom, na verdade, isso realmente impactou muito os meus negócios. E a gente teve um problema. E aí, eu perdi clientes, perdi operações, e assim, eu não vou falar para vocês que a minha empresa quebrou, porque graças a Deus eu estou aqui hoje, né? Já se passaram aí mais de 4 anos que isso aconteceu. Mas a minha empresa teve ali um problema. Eu tive que desligar pessoas, eu tive que fechar a minha estrutura da empresa, eu tive que vender carro. Então, a gente passou por uma situação realmente muito problemática. Mas, né, mais uma vez, aquela veia empreendedora e me fez agir. E aí eu pensei, bom, eu já sou formada em marketing, já tenho todo esse know-how em vendas, estratégias de marketing, geração de leads, conversão em vendas. O que eu vou fazer? Deixa eu só voltar aqui. O que eu pensei em fazer? Eu falei, vou para o Vale do Silício, na Califórnia, onde tudo acontece. Falei, preciso fazer uma especialização em marketing digital para reinventar os meus negócios, para reposicionar a minha empresa. Se a minha empresa continuar sendo apenas call center, quem for o último apaga a luz. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aproveitar todo o conteúdo que eu tenho, abrir totalmente a minha mente e desaprender, né? Porque eu gosto muito de falar sobre o fato de você precisar, às vezes, desaprender, porque muita gente fala que você precisa aprender. E, na verdade, transformação digital, em alguns casos, você precisa... A transformação digital, para começo de conversa, no meu entendimento, transformação digital é atitude. O que é? É você entender que o mundo mudou e ter a humildade para aceitar que aquilo impactou o seu negócio, porque o mundo mudou. Em função dessas mudanças, o comportamento das pessoas mudou. E em função dessa mudança de comportamento, o seu negócio foi afetado. Qual negócio? Todos. Todos os negócios foram afetados com a transformação digital. E o que acontece? Quando a gente fala em se reinventar nos negócios, este é o ponto. O que é que você tem que fazer para não perder
aquilo que você sabe e se reinventar para aproveitar as oportunidades no seu próprio negócio. Porque todos os negócios, de maneira geral, têm que ser reinventados. Então, esse é o ponto, é você desaprender aquilo que você acredita saber para reaprender o novo e para aproveitar as oportunidades e assumir o seu papel de protagonista. Então, aí eu fui para o Vale do Silício, fiz essa imersão em marketing digital, voltei e comecei de novo. Comecei de novo. Eu até brinco, né, que eu falo, quando eu tive esse problema na empresa, eu tinha duas opções, sentar e chorar ou fazer alguma coisa. Eu fiz os dois. Primeiro eu sentei e chorei e depois eu fui em busca da solução, né? Não dá, assim, o que acontece? O empreendedor, às vezes a gente tem que entender que é lógico que não acontece, não é uma regra, né? Mas em alguns momentos da vida, você se percebe que você não tem para onde voltar, né? O empreendedor, muitas vezes, ele não tem para onde voltar, é daqui para frente. Então, você não tem alternativa, você não tem como sentar e chorar e falar, nossa, ó dia, ó céus, ó azar. Não, meu filho, é você entender que você é o protagonista da sua história, você é responsável pela sua vida, você pode construir a história que você quiser, porque só depende de você. Então, aí eu voltei e comecei do zero. Gente, isso foi transformador. Isso foi transformador. Porque o que eu aprendi nesse processo, dinheiro nenhum poderia ser melhor do que isso, porque o processo, ele realmente é mais interessante do que o ponto de chegada, né? Então, a jornada é mais interessante do que o ponto de chegada. E aí, a minha empresa, então, que era um call center tradicional, passou a ser um call center omnicanal. Então, o que a gente passou? E estudando, tá, gente? Estudando muito. Não é só ir lá e fazer uma imersão, não. O bom da transformação digital é que hoje você tem acesso a todo tipo de informação, né? Então, se você entra no Google, se você entra no YouTube, no TikTok, você consegue ter acesso à informação de maneira bem rápida. Se você quiser ler, você entra no Google e tem acesso à informação. Você tem matérias, leituras, você consegue consultar e ler. Se você está com um pouco mais de pressa, você acessa o mesmo conteúdo no YouTube. E se você está com muita pressa e quer realmente pegar o que está no hype, você vai e pega o mesmo conteúdo que você levaria 2 dias para ler no Google, você pega em 15, 30 segundos, 1 minuto no TikTok. O mesmo conteúdo, você aprende. Então, você tem acesso à informação hoje. Antes a gente não tinha tanta informação. E aí a gente colocava essa desculpa, eu não tive sucesso porque eu não tive acesso à informação. Não, hoje essa desculpa não existe mais. Hoje, eu faço isso, né? Eu às vezes estou lavando louça e estou ouvindo um podcast. Ouvindo e vendo, né? Porque hoje a gente consegue ouvir e ver o podcast. Então, e aí eu estou aprendendo. Desse momento, de 2017 para cá, eu venho aprendendo todos os dias. A minha cabeça explodiu. E aí eu comecei a ter novos clientes para fazer marketing digital. O mesmo atendimento que eu fazia, o mesmo ativo que eu fazia, quem é do mundo de call center, televendas, telemarketing, a gente fazia ativo. Eu faço o mesmo ativo hoje, só que a gente faz ativo nas plataformas digitais. A gente faz ativo pelo WhatsApp, a gente faz ativo pelo Instagram, a gente faz ativo até pelo TikTok. Ou seja, o cliente, a gente não dá um minuto de paz para o cliente, a gente continua não dando um minuto de paz para o cliente. Só que a gente mudou as ferramentas. E é isso que é o interessante, é quando você... E muitas vezes eu converso, né, com empresários, e eu tenho realmente um networking grande, e eu converso com os empresários, e eu vejo que muitas vezes o pior problema que eles enfrentam é a resistência ao novo. Então, primeiro, a pessoa acha que tudo aquilo que ela sabe está escrito numa pedra. Ela não quer mudar, ela não vai mudar,
Não, tudo que eu fiz, do jeito que eu fiz, funcionou sempre. E ela fica ali resistindo àquilo, ela fica resistindo, ela não aceita que a internet está aí, que a transformação digital aconteceu. Ela não aceita, então ela fica resistindo. Não, o que eu faço é isso, tem que ser desse jeito. E isso é um grande problema, né? Você vê, hoje as pessoas elas passam 5 horas e 40 minutos no celular. Todo tipo de conteúdo ela consome através das plataformas digitais e principalmente do celular, né? No celular. Então, eu tenho um site bonito. Você tem um site bonito olhando no desktop e no celular, porque é a partir do celular que as pessoas estão consumindo o seu conteúdo, compram ou deixam de comprar o teu produto, o teu serviço. As pessoas passam 5 horas e 40 minutos no celular. Eu vou pegar o telefone e vou ficar ligando para elas, elas não vão me atender, né? Eu, por exemplo, eu atendo quem? Eu atendo no telefone, eu atendo minha mãe e meu filho. É a realidade, é a nossa realidade. Eu não vou brigar com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou me adaptar e tirar o melhor proveito deste novo momento que nós estamos vivendo. Né? Então, é parar de ser resistente às mudanças, e principalmente às mudanças tecnológicas. Né? 71% das pessoas tomam decisão de compra a partir do que elas veem a respeito da sua empresa ou do seu produto nas plataformas digitais. E mais de 1 bilhão de pessoas estão ativas por mês no TikTok. Então, o ativo mais importante, o que é a atenção das pessoas? Para onde vai a atenção das pessoas, flui o dinheiro. Então, eu tenho que hoje pensar em estratégias para posicionar o meu cliente nas plataformas digitais de maneira tão eficiente a chamar a atenção das pessoas nos primeiros 5 segundos. Então, eu tenho que ter estratégias matadoras de vendas em 5 segundos. 5 segundos. Isso é transformação digital. Então, antes a gente tinha concorrência por segmento. Hoje, todo mundo concorre com todo mundo. Todos os segmentos são concorrentes entre si, porque todos eles disputam o ativo mais importante, que é a atenção das pessoas. Então, eu tenho segundos para chamar a atenção das pessoas. Quando as pessoas veem o meu conteúdo nas redes sociais, o conteúdo dos meus clientes, porque acho que eu pulei uma parte aí, né? Então, aí eu comecei a ter novos clientes do marketing digital, novos clientes foram chegando. E aí, eu não tinha mais aquela estrutura, né, de call center. Então, eu comecei a adequar as pessoas trabalhando em home office, fazendo estrutura cloud, porque eu já tinha na nuvem muita coisa software de atendimento. Eu mesmo comecei a fazer desenvolvimento de estratégia de conteúdo. Aí, comecei a contratar social media, gestor de tráfego, copywriter. E a gente foi trabalhando dessa forma. Aí, o que aconteceu? Quando chegou, a minha estrutura ficou desse jeito e novos clientes foram entrando. Os clientes, quando eu comecei a pegar esses clientes novos do marketing digital, eu cobrava muito barato. Mas era assim, um valor impensado para o valor que eu até então faturava no meu call center. Mas eu precisava dessas empresas, né, para validar o meu modelo de trabalho. Eu precisava delas e elas precisavam de mim. O empreendedor hoje, quando começa, ele também tem que ter esse mindset. Eu preciso do cliente, e o cliente, não é o cliente precisa de mim, eu desenvolvi esse serviço, eu estudei 20 anos. Não, nós precisamos um do outro. Eu preciso do cliente para validar o meu serviço. E o cliente precisa de mim, nesse caso, para viabilizar o serviço dele, para posicionar a marca dele. Então, nós precisamos um do outro. E eu precisava do cliente, como eu precisava do cliente, eu cobrava um valor muito baixo para ele entrar. E ele entrou, e ele ficou. E, gente, desses clientes que entraram, todos estão comigo até hoje. Isso foi em 2018. O que aconteceu? Eu arrumei toda essa estrutura, home office, cloud. O que aconteceu? Veio a pandemia. Gente, quando veio a pandemia, a minha empresa não sofreu absolutamente nada. Pelo contrário, nós crescemos 300% na pandemia.
Por quê? Porque eu consegui absorver toda a demanda que chegou para mim, porque eu já estava estruturada, absorvi toda a demanda. O ano passado, eu e a minha equipe, nós entregamos mais de 8 dígitos em vendas para os nossos clientes. É uma loucura. Hoje a minha agenda é uma loucura. Hoje a minha margem é melhor do que a margem que eu tinha quando eu tinha o call center. Hoje eu deito e durmo. Eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade. Por quê? Eu tenho uma estrutura mais enxuta. Eu trabalho com... Eu vou falar a verdade, eu gosto muito mais do que eu faço hoje do que o que eu fazia antes. Né? Então, aquele processo, ele foi necessário para que eu chegasse até aqui hoje. E isso é um princípio até do estoicismo, né? Que você aproveita um cenário negativo para fazer uma transformação e enxerga aquilo de forma positiva. Hoje, quando eu olho aquilo que aconteceu comigo em 2017, 2018, eu agradeço a Deus, porque eu passei por um processo que foi transformador na minha vida. Eu passei por um processo necessário. E hoje a minha empresa vai muito bem, obrigada. Só que hoje eu não me dou ao luxo mais de parar na zona de conforto. Entende? Hoje eu não passo mais por aquele lugar. Só que hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes também. Mas não é porque eu precise tanto hoje. Eu precisava mais em 2019, 2020, 2021, né, o ano passado. Mas eu entendi que eu sou a responsável pelo meu crescimento, pela minha transformação e pelo resultado que eu quero. Então eu posso sim me acomodar, mas se eu fizer isso, eu vou ter uma conta para pagar no final. Em algum momento essa conta vai chegar para mim. Então eu não faço isso mais. Então eu trabalho, olha, essa apresentação, por exemplo, eu preparei ela para vocês numa sexta-feira, era às 7 horas da noite. Trabalhei nela sexta, sábado, domingo. Sábado eu estive aqui. Sábado eu vim aqui para ver como que estava sendo a feira, para ver o perfil das pessoas que estavam no evento. Eu entrei no online, eu vi as pesquisas que o Sebrae soltou a respeito do público-alvo. Por quê? Para entender quem eram as pessoas que estariam assistindo o evento, quem é a pessoa que está consumindo o conteúdo, porque a minha comunicação precisa ser aderente com quem me ouve. No digital é a mesma coisa, então tudo no digital é pensado dessa maneira. A gente estuda o público-alvo e aí a gente desenvolve uma comunicação para esse público-alvo de maneira que seja aderente. Então trabalho o tempo inteiro, trabalho o tempo todo, só penso em negócios. Vou falar a verdade para vocês. Tem até ali, ó, o tempo é nosso recurso mais importante, mais precioso. Eu não posso desperdiçar o meu tempo. Meu tempo tem 24 horas. Todo mundo aqui tem 24 horas. Então, o que faz a diferença é o que eu faço com as minhas 24 horas. Então, eu não vou perder o meu tempo numa roda de conversa, num ambiente onde não me agrega nada. Não vou, porque o mundo de hoje, que a gente está vivendo hoje, ele não permite mais que eu esteja vivenciando conteúdos que não agreguem nada na minha vida. Eu posso fazer isso? Posso. Eu devo? Não. E se eu fizer, eu sei que o preço vai ser muito caro. Então eu não faço. Então é outro mundo, é um mundo muito mais competitivo, é um mundo muito mais dinâmico, as pessoas têm acesso a tudo, então eu tenho que ser relevante, minha empresa tem que ser relevante, os meus clientes precisam ser relevantes para os clientes deles, quando? Todo santo dia. Eu preciso gerar conteúdo estratégico para os meus clientes quando? Todo santo dia. Gerei um conteúdo hoje, viralizou. Amanhã eu tenho que fazer outro. Estamos vendendo pra caramba. Amanhã tem que vender de novo. Bater uma meta esse mês. Dane-se, o mês que vem tem que bater a meta de novo. E é todo dia a mesma coisa. E eu amo isso. Isso é a vida do empreendedor. Porque a vida do empreendedor, a minha empresa tem 10 anos, a vida do empreendedor, realmente ela não é uma linha, né? Ela é muito cheia de altos e baixos. Então, o sucesso, ele é cíclico. Tem até aqui na minha
são as 10 lições que eu aprendi em 10 anos de empresa. O sucesso aproveite a jornada. Né? As melhores lições da empresa você aprende nos piores momentos. O sucesso, aqui, gratidão, vou passar aqui que eu quero falar sobre isso aqui. O sucesso é cíclico. O que quer dizer isso? Que você não vai ter sucesso o tempo todo, né? É impossível. Se alguém fala para vocês que ser empreendedor é uma maravilha, que você vai ter sucesso o tempo inteiro, que eu tenho 10 anos de empresa, que é sempre prosperidade, é sempre fácil, não é verdade. Não é verdade, não é a minha verdade e não é a verdade da maioria dos empreendedores que eu conheço. A vida tem altos e baixos, a vida passa por momentos difíceis, a gente às vezes passa por situações de fracasso e está tudo bem. O problema é que as pessoas só falam do lado maravilhoso, do lado bom. E aí quando você começa a sua empresa e passa no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, você desiste. Por quê? Porque você acha que só com você está acontecendo aquilo, que não está dando nada certo. E na verdade não é isso. Todo mundo passa, só que quem tem 10 anos de empresa não desistiu. Então hoje, 72% dos empregos gerados aqui em 2022 foram através de micro e pequenas empresas. O que significa que se eu desistir, como que nós vamos continuar gerando emprego? Se você desistir, como que a gente vai continuar gerando emprego, movimentando a economia? Então a gente não pode desistir. É como eu falei, a gente não tem para onde voltar, tem que continuar tocando o barco. Então a gente não tem como desistir. Né? Então existem momentos difíceis, complicados, terríveis até, mas são necessários para o crescimento e para a sua transformação. Então, o sucesso é cíclico. Então, uma hora você vai ter muito sucesso, outra hora você vai ter menos sucesso. E aí você aprende. E você se capacita, e você se fortalece, e lá em cima você está preparado para as oportunidades que você recebe. Né? Este ano, eu sou finalista do prêmio Melhor Profissional de Inteligência Digital. Gente, quando que eu imaginei isso? Eu não imaginava, mas hoje está acontecendo. Por quê? Resultado de ações que eu venho fazendo ao longo desses anos. Todos, aprendendo, querendo crescer, querendo me transformar. Para quê? Para mim, para o meu filho, para as pessoas que trabalham comigo. Vocês sabem que a minha empresa, ela tem 10 anos e uma coisa eu tenho muito orgulho de falar. Eu abro a boca mesmo para falar. Que a minha empresa não tem nenhuma ação trabalhista. Imaginem vocês uma empresa de call center, que não tem nenhum processo trabalhista. A minha não tem nenhum processo trabalhista. Por quê? Porque eu sempre trabalhei muito justa com as pessoas, muito honesta, muito firme, muito séria. Eu posso passar pelos meus problemas, como todos nós empreendedores vamos passar, porém nós temos que ser justos e nobres com as pessoas que trabalham com a gente. E isso foi uma coisa que eu já tinha, na verdade, mas que ficou mais forte também durante esse processo que eu passei. Que nada vale mais do que você fazer o certo. Às vezes, a sua empresa não cresce, ou não prospera, ou você fica patinando, porque faltam ajustes simples, onde você equaliza quando você faz aquilo que é o certo. Né? Então, às vezes a pessoa está trabalhando para você, faz 3 meses, 4 meses, e fala, vou deixar ali e tal, depois eu resolvo tal. Não, registra, faz o certo, faça cumpra a sua responsabilidade, porque você vai deitar a cabeça no teu travesseiro, você vai dormir tranquilamente, feliz da sua vida, porque você está fazendo o seu papel, a sua parte como empreendedor. Ser empreendedor é isso, gente. A gente é responsável. Né? Então, é isso. Eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que fazer, eu tenho que olhar no olho das pessoas que trabalham comigo, que trabalham para mim. Não tem outro jeito da minha empresa crescer. É o alicerce, a estrutura da minha empresa. Então, faça o certo. Isso te dá muita paz. E você vai se questionar. Em alguns momentos você vai se questionar. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero? E isso é normal, tá? E você precisa se reinventar. Então, se você não se reinventar, gente, você está fora do jogo. O que trouxe você até aqui não vai te levar para o próximo nível. Isso é mindset. Abra sua cabeça para aprender o novo. O que você fez até aqui funcionou? Funcionou.
Foi legal? Foi. Ó, imagina uma escada, né? Eu gosto muito de fazer um desenho que eu não vou conseguir fazer para vocês aqui, que eu não tenho o flip chart. Mas imagina o seguinte, você está aqui e você está vislumbrando ali uma posição muito maior. E você fica de olho naquilo, só que você esquece todos os degraus para baixo que você já subiu. Então a sua história é linda, a sua história é maravilhosa, a sua história é fantástica. Só que nem tudo que trouxe você até aqui vai te levar para o próximo nível. Para ir para lá, você vai precisar abrir sua cabeça para o novo. Isso significa desaprender muita coisa. Não é fácil, mas é possível. E a sua cabeça pode se expandir muito. Basta você deixar, mas você precisa ter o quê? A humildade, gente, humildade para aceitar que o mundo mudou. E a coragem para fazer as adaptações necessárias para acompanhar as oportunidades. E a decidir é um ato solitário. Então, muitas vezes a gente que é empreendedor, ainda mais, né? Empreendedor, mãe, tudo ao mesmo tempo, junto agora. E aí você olha para os lados, tem empresa, olha para os lados e não tem ninguém para te ajudar a tomar a decisão. Vai fazer o quê? Né? É o que tem para hoje. Decidir é um ato solitário. Né? Então, muitas vezes a gente acha que também, nossa, isso é complicado. Não, isso faz parte da vida do empreendedor. Né? Mantenha o seu cliente satisfeito. De tudo que eu vejo de marketing, olha, mais de 20 anos trabalhando com marketing, hoje fala-se muito em centralidade do cliente, um monte de palavra difícil. Na verdade, o que resume é o seu cliente precisa estar satisfeito o tempo todo. Mantenha o seu cliente satisfeito. A melhor propaganda é a boca a boca. Olha, a gente faz especialização, a gente vai para o Vale do Silício para voltar e falar que a melhor propaganda é a boca a boca. Olha que louco, o ponto que chegamos, e é verdade, porque o seu cliente precisa ficar na sua base de clientes, o custo de aquisição de cliente está muito alto, principalmente no digital. Então é muito mais fácil você manter o seu cliente ativo na base, comprando de você, do que você conquistar novos clientes, justamente por causa da competição, da concorrência. Então, se esforce em manter o seu cliente. Hoje, as nossas vendas, todos os meus clientes, os clientes que trabalham com produtos, elas vêm em maior volume da recorrência. Então, a gente faz muita estratégia de recorrência, porque uma vez que o cliente comprou uma vez, eu preciso que ele compre mais vezes, para se tornar interessante para a empresa. Então, a gente tem que focar no cliente, na satisfação do cliente. Então, esse é um pilar muito importante dentro da vida de um empreendedor. Os meus clientes hoje, 80% dos meus clientes hoje